Oi, gente! Podem sentar no sofá, que o sexto episódio já vai começar. E hoje a gente vai falar sobre projetos à distância com a Carol e a Marina do escritório Alce Arquitetura. Bem-vindas, meninas! Olá, gente, boa Alô. tarde, tudo bem? Eu sou Carol. Boa tarde, eu sou Marina. Prazer em estar aqui com vocês, meninas. Queria que vocês começassem contando como é que vocês se conheceram, como é que vocês criaram o escritório. Tá, vamos lá, eu vou começar, tá, Marina? Posso contar um pouquinho a nossa história, né? Eu, na verdade, sou de um estado de Sergipe, Marina é de Alagoas, e a gente foi fazer faculdade lá em Pernambuco. Então, nós dividimos apartamentos, criamos uma amizade, mas depois a vida foi levando, cada uma para um canto, né? E eu vim morar em Florianópolis, e Marina até estava morando em São Paulo, depois foi morar em Recife. E quando ela voltou para Recife, ela perguntou: Carol, topa abrir um escritório? E eu topei na hora, mesmo assim à distância. Eu em Florianópolis e ela em Recife. Agora ela até tá em Caruaru, né? Mas assim, começou eu em Florianópolis e ela em Recife. E a gente já criou o escritório com essa questão da não ser barreira física, né? Porque cada uma no sul, outra no Nordeste, né? Totalmente diferente. E aí a gente pensou, vamos criar um escritório que também não tenha barreiras, que a gente possa atender todo o Brasil. Então, já que o escritório em si já funciona de maneira à distância, então por que não a gente também fazer nossos projetos à distância para todo mundo, né? Então foi mais ou menos assim, resumindo, foi assim que começou o escritório. Marina que teve a ideia, foi uma amizade que a gente já tinha, a gente tem um Instagram também de inspirações, que eu decoro apartamentos, então a gente já notou que a gente já tinha uma afinidade, né, nos projetos que a gente gostava, né, no estilo da gente. E aí ela teve essa ideia da gente montar o escritório e eu topei na hora, e é uma parceria aí que tem funcionado muito bem. Então é literalmente um escritório digital e virtual, né? Isso. Cada uma em uma cidade. Desde 2017, né? Assim, a ideia iniciou, né, como um protótipo, digamos assim, desde 2017. Olha que coincidência, meninas. Vocês sabem que a Má, minha sócia, também não mora na mesma cidade que eu, né? Só que é um pouquinho mais perto, é no mesmo estado, né? Vocês em estados diferentes. E foi em 2017 também. Eu não vejo Marina, acho que desde 2020, né, Má? Que a gente se viu, foi na época ali, a gente estava na Expo Revestir, ali né, bem no início da pandemia. E desde então a gente não se viu mais. A gente acaba se vendo normalmente uma, duas vezes no ano, assim. Mas eu falo mais com ela do que com meu marido. Né? A gente fala o tempo todo. Sei bem como é isso. E me digam uma coisa, meninas. O Alce, então, o carro-chefe do Alce é fazer projeto à distância, é isso? Isso. A gente tem, como a gente já começou de uma maneira online, né? A gente já tinha uma presença no digital, nas redes sociais bem forte, então acabou que a gente foi atraindo mais clientes com esse perfil. Mas não é só esse o nosso foco, né? A gente faz projetos também na nossa cidade, né? Hoje eu moro em Caruaru, realmente fica 1h30 de Recife, mas Recife é quase como se fosse presencial pra gente também, porque a gente eu morei lá, a gente fez faculdade lá e tudo, então, e é muito perto. E Carol em Florianópolis, né? Assim, então, assim, o nosso carro-chefe, eu nem sei dizer se seria a distância, porque, digamos assim, que é meio que cíclico, né? Tem época que a gente praticamente só está com projetos online, projetos à distância, mas tem época que a gente tem muito projeto também presencial, né, Carol? Assim, isso, a gente prefere não vincular, né? A arquitetas de Florianópolis, o escritório de Caruaru, a gente não limita. Como a Marina falou, tem vezes que a gente está com vários projetos aqui, depende muito da agenda, a gente vai fechando a agenda, né? E tem vezes que está com mais projetos à distância do que necessariamente nas nossas cidades. Então, isso varia muito. A gente prefere não ter essa questão de limitação aí de fronteira, não, né? Realmente trabalhar mais online mesmo, como a Marina falou, com essa presença digital, né? Principalmente pelo Instagram. Então, mesmo, eu vi que vocês fizeram um episódio só da questão das redes sociais, né?
E isso também é muito importante, porque mesmo que a gente, que seja da nossa cidade, muitas das pessoas, elas contrataram após ver o nosso Instagram. Então, hoje é uma coisa que ele valida, né, o seu trabalho. Então, a pessoa conhece seu portfólio pela rede social. Então, mesmo que seja presencial, muitas vezes ele veio pelo online, né? Isso é muito legal de vocês estarem falando. Na Arquiteia, também, assim, todos os clientes, 100% sim ou sim, que passam antes no Insta para vir falar com a gente. Assim, é realmente a nossa vitrine, né? Que a gente conversou no episódio de marketing. E é uma vitrine com bastante gente passando, né? Que tem que estar viva o tempo inteiro, né? Isso. E meninas, me digam uma coisa. Processo de projeto à distância versus processo de projeto não à distância, vamos chamar assim. Tem diferença? Como que funciona? Como que é isso para vocês? Então, na verdade, o que a gente fala assim, não tem tantas diferenças, tá? A gente, hoje, todas as nossas reuniões, né, praticamente todas as nossas reuniões, independente de ser à distância ou não à distância, a gente prefere fazer por videoconferência. Então, tem a questão do Covid, mas mesmo antes disso, os clientes também querem economizar tempo no trânsito. Muitas vezes não tem com quem deixar o filho, então deixa ali do lado, faz a reunião e fica dando uma olhadinha, então consegue fazer uma reunião. Fica mais flexível também para os nossos clientes. Então, assim, independente de ser na nossa própria cidade ou, né, em outro estado, a gente faz a reunião por videoconferência, então isso não muda, né? O que muda é que a gente não faz acompanhamento de obra, mas mesmo assim, mesmo presencial, a gente acaba não fazendo, mas no presencial a gente dá a possibilidade de fazer visitas para tirar dúvidas, né? Visitas presenciais para tirar dúvida, o que a gente não faz à distância. Porém, em qualquer projeto, né, seja presencial ou à distância, a gente dá um suporte pelo WhatsApp, que é onde a gente pode tira todas as dúvidas, seja com o fornecedor ou com o próprio cliente, né? Faz chamada de vídeo na obra, então isso assim não muda nessa parte. Em termos dos projetos em si, né, a parte mesmo, né, do projeto também não muda, né? A gente, por ser, além de, né, de atender à distância, ser também um escritório à distância, a gente acaba se preocupando em, por exemplo, ter todos os arquivos na nuvem, porque, né, eu tenho que conseguir acessar o que Marina está trabalhando lá em Caruaru. Então, a gente tem essa preocupação de fazer reuniões, por exemplo, né? Eu e Marina, a gente faz a reunião para alinhar o projeto, manda muitos vídeos, uma para outra, que às vezes se tivesse, né, o escritório fosse presencial, a gente tiraria ali uma do lado da outra, mas nesse caso a gente faz mais online também, né? Então, por essa característica do nosso escritório, né? E eu acho que, assim, uma coisa que fez a gente, digamos, talvez se adaptar é que hoje em dia a gente usa mais, talvez, tablets, porque a gente precisa, às vezes, riscar, né, um projeto. Até no celular também, risca o projeto para mandar uma para outra, observações de projeto, conferências de projeto. Então, a gente praticamente não imprime projeto, nem para conferência, nem para nada. Para passar para a equipe também. Então, assim, talvez isso seja um pouco diferente de outros escritórios que só são presenciais, entendeu? Lógico que isso não diferencia para os nossos projetos que são presenciais, mas eu acho que talvez para um escritório que tem um foco mais em projetos presenciais, né, na cidade, talvez a equipe seja toda mais próxima, né? O arquiteto, a equipe inteira, então às vezes eles imprimem mais, riscam mais. E a gente já tinha um pouco esse princípio, né, assim, de sustentabilidade e tudo, mas a própria distância nos forçou mais ainda a ter essa dinâmica, a se adaptar com essa rotina, né? Acho que isso é importante, assim, ser frisado. E tornar natural, né? Então é natural para a gente fazer reunião por videoconferência, mandar vídeos, explicar as coisas tanto para os clientes quanto para os fornecedores, né? Explicar o nosso projeto online, filma, faz um croquis ali digital mesmo e explica para eles. Então se tornou natural isso, né? É no nosso cotidiano mesmo. É muito bom ouvir vocês falando isso, porque eu acho que esse é o futuro, né? A gente poder trabalhar da onde a gente quiser, em escritório virtual. Vocês foram falando, e essa semana especificamente, apresentaram para a gente uma plataforma online mesmo, chamada, acho que Gather, e que você monta, vocês já ouviram falar? Eu acho que eu já vi. Monta um escritório virtual, parece um Minecraft, assim, parece um videogame, né?
E aí você põe lá a sua mesinha, a outra mesinha, a sala de reunião. E aí você chega perto da pessoa na mesinha, aí já abre uma videoconferência, porque se você chegou perto é que você vai falar alguma coisa. É fantástico, assim. Eu acho que esse realmente é o futuro. Não imprimir mais. Né? Metaverso, exatamente. Não imprimir mais tanta coisa, né? Ter calhamaços e calhamaços de papel sendo jogado fora, né? Então, é muito interessante ver que vocês já começaram dessa forma, né? Independente do que estava por vir, porque quem imaginou lá em 2017 que ia vir uma pandemia? Sim. Né? Quem imaginou? Isso a gente falou muito quando deu 2020, né? Muitos escritórios até perguntando pra gente, meninas, como é que vocês fazem tudo? Porque a gente já trabalhava assim, então pra gente não mudou, a gente já tinha nossa apresentação de apresentar orçamento, né? Proposta de orçamento para os clientes, já tinha tudo online, a gente já fazia. Eu falo que o que mudou é que antes os clientes não sabiam o que era o Zoom, hoje em dia todo mundo sabe o que é o Zoom, porque o que mudou foi isso pra gente, assim, né? Claro, né? Mudou em outros aspectos, mas em termos profissionais, assim, de funcionamento do escritório, foi isso, não teve grandes mudanças, né? Então, realmente, e essa parte, assim, né? Eu noto que, por exemplo, a arquiteta é muito apegada ao papel, né? Assim, a gente ama uma papelaria, uma coisa. E eu vejo, às vezes, o escritório mostrando aquele monte de papel, as plantas todas impressas, e realmente dá um orgulho. Eu lembro como era, assim, né? Imprimir aquilo, ter um orgulho. Hoje eu olho assim, né, pensando muito na questão até da sustentabilidade, falo assim, nossa, não é necessário, sabe? Aquele monte de papel, confiro tudo no online, no celular, no tablet, em qualquer lugar. A Marina às vezes me manda, eu tô no carro, já tô conferindo, já mando para ela de volta. Então é muito mais prático do que eu imprimir, depois fazer a conferência, mandar. Então não funcionaria para a gente, né? E eu acho que a gente tem que se adaptar mesmo nesse mundo digital e esquecer essa questão de ficar imprimindo tudo. Mas desapega, né? Tá? Desapega. Mas a gente se preocupa, a gente sabe que, por exemplo, os fornecedores, os marceneiros, tudo, eles precisam muito levar isso durante a montagem. Então a gente sempre se preocupa, por exemplo, nos nossos projetos, fazer principalmente em folhas A4, que aí é muito mais acessível para o marceneiro imprimir. Então a gente sempre se preocupa, só coloca em folhas maiores, né? A gente prefere que tenha muitas folhas, mas que sejam folhas A4 para poder facilitar, né, eles terem o entendimento desse projeto, conseguirem imprimir, levar para uma obra, do que colocar as pranchas gigantes, né, que vai ser mais difícil. Então, mandar para gráfica hoje em dia tá tão caro mandar para gráfica. Eu nem sei quanto é que tá, não tenho nem ideia. Mas a gente já tem um tempinho que a gente se formou, então assim. Mas aqui, as meninas da equipe estavam comentando essa semana, assim, o quanto tá caro. Não, e essa questão mesmo, acontece que às vezes o marceneiro foi para uma obra, foi fazer uma montagem, ficou faltando uma folha, vai ali rapidinho e imprime na própria, né, no próprio escritório, tudo. Tem acesso a essa impressora mais fácil do que você ter uma plotter. Então, quando a gente faz os nossos projetos, a gente sempre se preocupa nisso. Até mesmo o cliente, como a gente está trabalhando à distância e a gente não vai entregar esse projeto, nessa caixa com o projeto todo impresso, tem que ser um material que ele consiga ter fácil acesso, ele consiga chegar ali na impressora dele e imprimir o projeto e ter, se ele quiser dar uma olhada, né? Normalmente eles não querem, não, eles já mandam direto para o fornecedor. Mas, assim, se ele quiser, ele tem essa possibilidade. Então, é uma preocupação que a gente tem. A não ser, claro, quando a gente está trabalhando, né, plantas muito grandes, aí realmente a gente acaba sempre priorizando pelo menor tamanho. Vai para 4, depois vai para 3, vai aumentando de acordo com a necessidade. A gente faz a mesma coisa, justamente pensando nessa facilidade. Agora, falando um pouquinho, né, especificamente sobre marcenaria, né? Vamos trazer aqui para o mundo da Formobile. Como tem sido, meninas, assim, por exemplo, vocês fazem acompanhamento de projeto para produção, como que é esse acompanhamento, até onde vocês detalham a marcenaria, como que é a especificação dos acabamentos, a distância, o cliente vai em alguma loja ver, conta um pouquinho. Porque Carol é a rainha do detalhamento, tá? Carol, meu Deus do céu. Eu sou muito detalhista, assim, ó, com marcenaria. Eu tenho uma paixão por marcenaria. Eu vou ser bem sincera, eu sou realmente apaixonada pela parte da marcenaria. Eu amo, quando o marceneiro vem, assim, eu converso e tento entender a estrutura, como é que vai funcionar. É uma coisa que eu realmente tenho uma paixão por isso. E os nossos projetos é muito detalhado. Eu tenho até orgulho de falar que sempre a gente recebe feedback dos marceneiros de que nunca viram um projeto tão detalhado quanto o nosso. Então, isso é uma coisa que a gente até preza por fazer mesmo,
porque estamos à distância. A gente não vai poder estar do lado do marceneiro durante a montagem e a qualquer momento ali na obra para tirar uma dúvida. Então, muitas vezes o marceneiro pergunta assim, Carol, não estou achando como é que vai ser isso. Eu falo, página tal, detalhe, número tal. Então, é tudo muito detalhado para realmente não ter dúvidas. Agora, o que a gente nota, assim, a gente tem um relacionamento, né, com os fornecedores. É óbvio que a gente não conhece todo mundo em todos os estados, mas ainda bem, né, mudou muito, né, Ju, o mercado aí. Os arquitetos não são mais competitivos, a gente hoje se ajuda muito. Então, sempre que a gente tem um projeto em outra cidade, a gente entra em contato com nossa rede aí de colegas arquitetos, que muitos a gente conheceu pelo Instagram. Então, e pergunta, tem fornecedor, conhece alguém bom? Até porque, normalmente, quando é indicação de um arquiteto, a gente consegue ter mais confiabilidade, porque sabe, né, se o profissional foi bom, se não foi, quais problemas encontrou ali. Então, a gente sempre pega essas indicações, passa para o cliente, se ele pedir, né? E a gente está disponível 100% do tempo, assim, né, para o marceneiro, se quiser tirar uma dúvida, a gente tira dúvida do projeto. Se ele tiver uma sugestão, já aconteceu hoje, por exemplo, aqui no Sul, a gente tem uma facilidade muito grande com marcenaria. A qualidade é muito boa. Tanto que, assim, as fábricas ficam tudo por aqui, né? Mas também o marceneiro, não só as lojas, mas, assim, a gente tem uma qualidade muito boa da marcenaria aqui. E muito mais acesso a acabamentos. A gente tem todos os fornecedores de MDF, a gente tem aqui no Sul, o que a gente já não encontra no Nordeste, já é uma dificuldade maior. Então, já aconteceu de, por exemplo, um detalhe específico, o marceneiro chegar e falar assim, Carol, esse detalhe eu não consigo fazer. Eu consigo fazer esse. Então, a gente se alinha. Não, tudo bem. Então, vamos trocar para isso. Esse aqui eu não tenho. Ah, meu fornecedor de puxador é diferente. Pode ser esse. A gente vai conversando e vai fazendo essas adaptações. É uma parceria mesmo, né? E essa questão do material, né? A gente, tanto assim, a nomenclatura, algumas coisas mudam de acordo com a região, e isso a gente vai aprendendo. Quanto essa questão, de, por exemplo, dos MDFs, né? Que os fornecedores de MDF... aqui tem muito mais opção do que no Nordeste, por exemplo. Então, a gente já sabe, quando a gente vai especificar para certo estado, não pode especificar tal marca. Então, só pode essa e essa marca. Então, a gente vai alinhando com isso. E quando é questão de loja, né? Aí a gente especifica e qualquer coisa eles mandam qual similar que eles têm ali da marca. A gente faz essa escolha também. Mas é tranquilo. É sempre um atendimento próximo, né? Na verdade, sim, vocês sempre estão dando respaldo, né? Independente se está perto ou se não está, né? Sim, se está perto fisicamente, porque perto sempre está, né? Hoje em dia aproximou muito, né? Com WhatsApp, com ligação, assim, o tempo todo a gente consegue fazer ligações e conversar e tirar as dúvidas. É bem tranquilo isso. Então, não vejo problema. Não, e assim, meninas, por exemplo, aqui em São Paulo capital, gente, a depender de onde é a obra, parece que é em outra cidade. Eu demorar, assim, 1h30 para chegar, né? Se é em outra zona. Então, eu acho que essa história de fazer projeto online é para ontem e é para todos os escritórios, na verdade, né? Essa mensagem que eu queria passar para quem está assistindo a gente, porque isso dá para fazer, independente se você não atende em outro estado. Ai, não, mas eu estou acostumada. Vamos voltar lá para o papel, desapega, que o mundo é enorme. E assim, a gente está falando aqui de atender outros estados, mas a gente também pode falar de atender outros países, como eu conheço um monte de gente que está fazendo. Então, assim, entender, né, que o mundo mudou, que tendo processo, eu acho que a palavra-chave é processo, né? Tendo processo bem definido. Aí a gente vai com a paixão de Marina. A minha marcenaria, o processo é a paixão de Marina. Então já vamos falar com Marina. Marina, então, processo. Desenha o processo para as pessoas começarem a implementar nos seus escritórios e fala um pouquinho para a gente das ferramentas que vocês usam para subsidiar esses processos, para facilitar o dia a dia de vocês. Vocês já falaram, né, da história de corrigir sem imprimir, no tablet, etc. Mas o que mais que vocês usam que facilita o dia a dia de vocês? Só um parênteses, você falou aí de projetos para fora, a gente já fez para a Alemanha e para a Guiana Francesa. Então, assim, não é impossível, né? Então, os processos
é como a Carol falou no começo, não é muito diferente, né? Assim, se a gente estivesse fazendo projeto para a cidade, para nossa cidade, ou projetos online. Mas o que a gente faz? Né? A gente começa desde o início do processo, a gente já faz, digamos assim, com tutoriais, né, de maneira online. Então, a gente tem formulários, a gente tem formulário de briefing, a gente manda formulário de briefing para os clientes. Quando a gente tem dúvida, a gente marca a reunião para conversar melhor, para se aprofundar mais sobre os próprios briefings em si. A gente tem bom tutorial. Falar que até o contrato, né, Marina? Até o nosso contrato, a gente manda formulário de cadastro, depois a gente manda o contrato online, ele é assinado digitalmente. Isso. Então, desde o início mesmo, assim, não, já é tudo... se você for para vendas mesmo, né, que é antes até do contrato também, nas vendas, a gente já tem todo o procedimento da reunião online com os clientes, de vendas e tudo. E aí a gente já tem todo o ritmo assim, de processo, né? Então o cliente entrou no nosso radar, a gente fez a venda, vai fazer o contrato, então a gente já faz o contrato online, a gente já manda o PDF, ninguém imprime projeto nenhum, ele analisa, vê se está tudo certinho, então está certinho, a gente já coloca na plataforma, onde a gente já tem um cadastro para fazer todo o carregamento de todos os nossos contratos. Aí o cliente já assina de maneira online também, a gente também assina, a gente salva o PDF criptografado, então ninguém imprime nada realmente assim, em momento algum. Depois a gente começa o projeto com o quê? Com reuniões online, com tudo virtual, né? Mas antes da reunião a gente envia, então, como eu estava comentando antes, né, os nossos tutorial do levantamento. Só que o que acontece? Nem todo mundo consegue fazer o levantamento físico, né? Assim, não é fácil para qualquer pessoa. Então a gente sempre dá duas opções. Uma opção é da gente tentar encontrar um parceiro na cidade, né? Da cidade do cliente, para poder ir lá, fazer a medição e tudo para a gente, ou o próprio cliente fazer. Então, a gente tem um tutorial do levantamento, ele faz e manda para a gente. Dependendo do tamanho, da quantidade de ambientes, é mais fácil. Né? Então, o cliente manda para a gente o levantamento, a gente faz o projeto. Então, assim, todo o encadeamento dos processos de projeto, a gente já está bem acostumado, né? A gente já não tem muito o que inventar a roda, né? Então, vai fazendo o projeto, internamente, a gente também tem os nossos processos, a gente faz o projeto, analisa, confere, manda para a equipe, quem é a pessoa que vai fazer na próxima etapa, a gente vai fazendo apresentações de projeto, reunião online com os clientes, e por aí vai. Não Marina. Tem diferença, qualquer escritório consegue se adaptar hoje. Então, assim, se você já tem o seu escritório, você consegue se adaptar para passar a atender online. Não tem muito o que inventar, porque os processos em si, assim, são os mesmos. O projeto, que é o mais importante, é feito da mesma forma. Só muda que a gente tem essa dinâmica de apresentação, de conversa com o cliente, ela fica muito mais online do que fazer aquelas reuniões presenciais, né, com o cliente no seu escritório. Eu ia perguntar para vocês, o foco de vocês é interiores, é arquitetura de interiores, né? Casa do zero, à distância, não. Então, a gente prefere não fazer, mas por questão assim, de estratégia no momento da empresa. Mas é possível até isso fazer, sabe, Ju? Se você tiver uma parceria boa, a gente sempre faz assim, aparecem até pessoas querendo contratar, fazer projeto de, digamos assim, como o Carol fala até, uma edícula, uma coberta no último pavimento de um edifício e tal. Isso aí já não é uma construção do zero, mas, querendo ou não, envolve estrutura, né? Então, sempre que o cliente precisa de algo que envolva mais algo estrutural, a gente faz uma recomendação. Tá, beleza, a gente faz, mas você tem que considerar que você vai ter que contratar mais profissionais aí, não só na etapa da construção, mas previamente, né, para fazer análise estrutural, para nos auxiliar no projeto também, para a gente ter mais respaldo, porque a gente não está lá pessoalmente, então a gente não tem como garantir nada, né? Fala, Quero tá com cara de que falar. Não, eu falo demais, gente. Ela fala assim... Não, desculpa, eu sou expressiva. Não, é só que essa questão mesmo, assim, de quando a gente recomenda, a gente é bem sincero com os nossos clientes, né, as pessoas que procuram a gente, de é possível fazer, é 100% possível da gente fazer, mas você tem que saber que você vai ter que contratar um engenheiro independente, né, gente, mesmo que seja aqui da nossa cidade, se vai mexer com estrutura, recomenda-se que contrate-se um engenheiro, né? Então, que vá fazer esse acompanhamento e que vai ser a nossa ponte, porque o cliente leigo, ele não vai saber tirar nossas dúvidas mais técnicas, né,
como um engenheiro conseguiria, e passar certos alertas, não vai ser possível fazer isso por causa disso. Então, quando depende de algo mais estrutural, a gente sempre recomenda que tenha uma equipe, né, técnica no local. Então, a gente sempre fala isso. E como a Marina falou, por uma questão estratégica, a gente poderia até fazer um núcleo no nosso escritório dessa parte mais construtiva, mas no momento a gente não quer ampliar para isso. A gente prefere continuar no nosso nicho aqui voltado mais para interior. Até para melhorar os processos, né? Você quer primeiro aperfeiçoar esses processos para depois, né? Mas a Marina tem muito desejo de ir para a parte construtiva. Assim, mas até mesmo quando uma obra, mesmo que seja de interiores, mas vamos dizer, um apartamento que vai derrubar muitas paredes, que vai trocar todo o revestimento, tudo isso, mesmo sendo um apartamento, não sendo uma construção, a gente recomenda que tenha uma equipe no local, que vai ser os nossos olhos, assim, né? Para poder tirar todas as dúvidas, e a gente tira muita coisa, não chega nem no cliente. Muitas soluções ficam entre a gente mesmo e não chega nem no cliente. É bem o que você falou no começo, né, Carol? Graças ao bom Deus, a gente não está mais na era da competição, né? Estamos na era da colaboração, porque é isso, né? É fundamental essa rede de apoio, né? Essa colaboração entre nós profissionais para que a coisa se viabilize. Um dia é o escritório de vocês que está fazendo a concepção, né? Versus o colega que está fazendo o levantamento, que está fazendo todo o diagnóstico estrutural. No outro dia, pode ser o colega que está fazendo a concepção e vocês estarem dando o respaldo para ele, né? E tá tudo lindo, maravilhoso, né? Exatamente. Sim. É isso mesmo. E me fala uma coisa, Marina, ainda sobre processos. O que vocês usam de ferramenta? Vocês usam Trello? Vocês usam Asana? O que é? Dá dica para o pessoal parar de ficar assustado com essas tecnologias, porque elas vieram para facilitar, elas não vieram para dificultar, né? Então, hoje em dia a gente usa o Trello, tá? Para fazer o planejamento semanal. A gente usa muito planilha mesmo, Excel. A gente, na verdade, não é nem o Excel, do próprio Google Drive, né? Que a gente tem, né? Amor. A gente faz muitas planilhas. Planilha de cronograma, planilha de... todo o sistema da empresa, digamos assim, tá lá, financeiro. Tudo a gente consegue fazer com planilha. Hoje em dia, eu tenho até treinado algumas coisas. Nem mostrei para a Carol ainda. É o Notion, que é parecido com o Trello, só que ele é bem mais completo, né? Então... pelo Notion é melhor ainda. Você consegue fazer banco de dados assim, enormes e visualizar várias colunas, de várias maneiras. Mas, enfim, assim, ferramenta não falta. Mas hoje a gente usou por muito tempo o Asana também. Que ele tem, para quem tem dificuldade com o Trello, recomendo muito usar o Asana, porque ele é mais intuitivo. Eu até gostava mais da interface assim dele. Mas quando a equipe vai crescendo, ele tem um valor bem elevado para inserir toda a equipe, né? Então, acabou que a gente voltou para o Trello, que acabou ficando melhor para a gente. Mas, para quem está começando e tem essa dificuldade, ai meu Deus, essa tecnologia não me acostuma, tem o Asana. O Asana é bem confortável, assim, de mexer nele, de ter. Para quem está precisando ainda sobre como precificar, né? A questão da hora, a gente usa muito Toggle, a gente ainda usa um pouco, que é para fazer a contabilização de hora, é gratuito também, então tudo a gente marcava. Estou fazendo detalhamento de marcenaria, a gente marca quantas horas a gente gasta por detalhamento de marcenaria, então toda a equipe, né, tanto o arquiteto quanto os estagiários, isso funciona até para a gente definir quem é melhor em que na equipe. Então, não, fulano faz melhor e mais rápido, então vão passar essa etapa do projeto, da produtividade para ele. Então, isso também ajuda, né, no processo em si do escritório, né? Vocês falaram do Asana, vocês já testaram o ClickUp? Não. É parecido com a Asana? Eu acho que vocês vão gostar. Depois dá uma olhadinha. Pode ser que viabilize mais. Eu acho que o custo deve estar menor que o Asana, enfim, mas tenho achado ele... depois que eu descobri o Notion, eu me apaixonei. Só que o Notion, você precisa saber um pouco fazer fórmula, né? Assim, para quem sabe mexer no Excel, não é tão difícil, mas ele é um pouquinho mais complicado, só que ele é bem completo e dá para usar de maneira gratuita.
É praticamente como criar um programa. Praticamente você criar uma Asana, o Notion, sabe? Assim, ele é bem completo mesmo. Muito bom. Muito bom. Vou esperar a Marina implementar isso no escritório para eu aprender. Ó, muitas dicas aqui, né, meninas? Porque, assim, o tema é projeto à distância, mas no fundo, né, o que a gente está falando é sobre gestão de escritório, né? E a estratégia que cada escritório encontra para viabilizar, né, o objetivo, né, da onde se quer alcançar, né? Eu acho que é sempre por aí. E eu sempre bato muito na tecla que é processo. Assim, se você tem um processo bem definido, você tem uma empresa de verdade, sabe? E projeto à distância, se você não tem um processo muito bem definido, para se perder, é muito fácil. É muito fácil. Pode até ser por conta disso que muita gente se assuste no começo com essa história de projeto à distância. Mas, assim, quando você tem lá um fio condutor a seguir, já vai dando uma paz no coração. E você também... Tipo assim, fica automatizado, você já sabe o que precisa fazer, não tem que pensar. É uma coisa que eu ia falar quando eu estava falando no começo e eu me perdi um pouco. Mas, por exemplo, o cliente foi, né, a gente fez o contrato, fechou o contrato com o cliente. A Carol, como normalmente faz mais a parte de vendas, ela já sabe, assim, ó, pronto, tô criando um grupo no WhatsApp com todo mundo, né? Com eu, ela e o cliente. Agora vamos mandar, tipo assim, por etapa, vamos mandar agora os briefings, vamos lá. Então, tudo vai saindo de uma forma tão automática que a gente nem perde tempo, né? Assim, vai saindo, e você vai ganhando tempo com isso. E para o cliente, eu acho que isso é muito bom, né, meninas? Porque se ele vê que tem uma organização por trás, a gente passa muito mais confiança, né, do que ser uma coisa solta, né? Às vezes fica uma coisa solta. Bom, no começo a gente foi aprendendo a criar processo, a gente foi aprendendo qual era a metodologia de atendimento nosso, porque cada um tem a sua. No fundo a gente pode modelar dos outros, mas a gente adapta para a gente, né, para a nossa realidade. E aí fica solto e o cliente fica perdido, né? Aí a hora ele fica tentando, né, puxar, mas aí a gente não consegue responder a contento, então fica bagunçado. Eu acho que essa organização, esses fluxos, esse entendimento, né, do todo, eu acho que é uma coisa super importante, assim. Independente agora, né, a gente está falando aqui, sim, sobre projetos à distância, projeto online, mas, assim, independente, né, se o escritório vai para esse rumo ou não vai para esse rumo, ter processos é fundamental. Assim, eu acho que eu vou morrer batendo na tecla sobre isso, assim, porque foi uma coisa muito dolorosa para mim, né, para minha empresa. E quando clareou, assim, eu falei, nossa senhora, há uma luz no fim do túnel, né? Parece um monte de sete cabeças, mapear processos. Ai, que é isso, né, Carol? A gente no começo... Ai, meu Deus, como assim mapear processo? Que é isso? São várias etapas, né? Tanto mapear, quanto fazer com que a equipe utilize aquele mapeamento. Então, assim, tá o tempo todo nesse processo, né? Uma coisa que eu ia falar, já que você falou aqui que o público tem muita questão de marceneiro, aí entra um pouco de, tipo assim, vamos trabalhar em parceria mesmo. Como eu falei, a gente faz o nosso detalhamento, né, bem detalhado, porque tem o nosso estilo ali no projeto, tem pequenos detalhes que fazem parte do nosso estilo, né? E a gente coloca esse detalhamento. E, às vezes, é um problema que a gente tem. Vou relatar um problema que a gente tem. É que, às vezes, por estar à distância, muitas vezes os marceneiros, os fornecedores, não respeitam certas especificações porque não vai ver, né? Fica assim, não vai. Mas os clientes mandam foto, a gente vê tudo, a gente dá zoom em tudo e vê quando não está respeitando uma distância de rodapé, um acabamento 45 graus, né? E muitas vezes aquele detalhe tá ali daquele jeito porque tem um motivo para estar ali. Aí depois começa o cliente a falar, nossa, mas achei que ficou ruim isso aqui e tal. Não, é porque, na verdade, tinha que ser nisso, a altura, na verdade, era essa. Então, assim, tem que entender que é uma parceria, né? E que não é porque não está ali na obra, no dia a dia, que a gente não está vendo e que não vai ter um impacto. Não tem coisa melhor para a gente quando o marceneiro vem tirar dúvida com a gente e fala assim, olha, eu não entendi isso.
Ou se tem alguma dificuldade, que vem e relate, a gente vai fazer adaptação, não tem problema, vamos adaptar, a gente não quer dificultar a vida de ninguém, a gente quer que o cliente tenha o melhor projeto, que ele vai indicar, a gente vai indicar o marceneiro para outra pessoa, se ele ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz, né? Então eu sinto que às vezes acontece isso, alguns profissionais, eles acham que por a gente estar à distância, não precisa conversar com a gente, não precisa tirar dúvida, e não é bem assim, porque depois os problemas aparecem e o cliente vem falar e a gente relata, olha, no projeto estava especificado assim, 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 assim. Então, por isso também é importante você ter um bom detalhamento, porque aí você tem a prova de que como você queria que tivesse sido feito, né? E no final, acaba que o resultado não fica, às vezes, 100%, como a gente gostaria, porque o fornecedor não respeitou ali o detalhamento, né? Comunicação é tudo, né, meninas? Sim. Em todas as camadas, né? A comunicação que a gente passa no nosso projeto é uma comunicação documentada, registrada, a comunicação por vídeo para tirar dúvida, a comunicação por e-mail, a comunicação por WhatsApp, assim, o que eu percebo é que esse é um ponto que é muito frágil. Grande parte dos problemas acontecem por falha na comunicação, né? E quão importante é isso no nosso meio, que é de muito detalhe, né? Um projeto, uma folha A4, assim, ela tem muito pensamento, né? É muito tempo, é muita experiência ali registrada, né? Então, é importante que tenha realmente todos esses tipos de comunicação. Por quê? Que a gente acredita, né? Que o projeto, ele é o sonho do cliente registrado num papel. Então, vamos defender na obra o que está no projeto, porque é um respeito para com o nosso cliente, né? Tirar exatamente como foi pensado é tirar o sonho do cliente do papel, não é o nosso. A gente só faz parte, né? É só um meio, mas é o respeito para com o cliente, no final das contas. E quem precisa respeitar? Nós, né? Arquitetos, designers, engenheiros, marceneiros, né? Toda a cadeia envolvida, né? Então, para isso, todo mundo precisa se comunicar. E do mesmo jeito que a gente respeita as limitações, como eu falei, já teve vez de uma marceneiro falar, eu não tenho maquinário para fazer esse detalhe que você pediu. Ok, a gente vai adaptar. Eu prefiro que converse e pergunte qual a solução a gente pode utilizar e a gente vai chegar numa solução em conjunto, em parceria, porque é isso que a gente quer, do que necessariamente colocar uma outra solução que a gente já sabe que não ia ficar legal, que às vezes tem uma limitação que o próprio cliente já trouxe para a gente, de que ele não gosta daquele tipo de puxador, que ele tem uma limitação, às vezes até assim, de puxador mesmo, de uma artrose, alguma coisa assim do tipo que não pode utilizar aquele tipo de puxador. Então a gente já tem certas limitações, a gente já sabe que a gente já conversou com o cliente mais do que um marceneiro, vamos dizer assim, na hora da execução. Então a gente chegar numa solução em conjunto. Não, a gente não impõe, né, a nossa vontade. Se não tem condições, ok, vamos ver o que a gente pode fazer para que o cliente ainda tenha o projeto que ele deseja, né, dentro das necessidades que ele trouxe para a gente, e que seja possível de ser executado, né, por esse profissional que foi o contratado. Então, assim, a comunicação é muito importante, né, mas tem que ambas as partes querer essa comunicação. Né? Então... com certeza, com certeza. Meninas, o papo tá uma delícia, eu estou amando, mas já estamos chegando ao fim e eu queria que vocês passassem uma mensagem para quem ainda não se empolgou, assim, última chamada, para começar a fazer para ontem projetos à distância. Qual é a dica que vocês dão? E qual é a palavra de incentivo que vocês dão para essas pessoas? Vai lá, Marina, aquela que você falou hoje. Se joga. Não, mas Carol tem uma resposta mais completa. Vai, Carol. Não, é isso mesmo, porque Marina chegou e falou assim, quando viu ali a pergunta, o que a gente... Ela falou, se joga, porque é isso mesmo, qualquer escritório consegue se adaptar, né, hoje em dia com... Se você já tem um escritório que você trabalha, atende online, não se limite, né, com isso. É muito interessante, é muito rica a troca até de você ter clientes em todo local do Brasil. Então, você conhece outras culturas, é muito legal. Faça um projeto bem detalhado, isso que a gente fala que é importante para você
ter essa comunicação mais fácil com os fornecedores, tenha um WhatsApp só para o trabalho, porque seu WhatsApp não vai parar, então é bom você ter um WhatsApp aí separado para o trabalho, né? Mas eu acho que é isso, né, Maia? Tem uma presença online, né, forte. Assim, tem uma presença investir online. nisso, que é fundamental. Isso. Como a Ju mesmo falou, todos os clientes passam, não importa se é da sua cidade ou não é. É importante você ter uma presença online, ser a nossa vitrine, né? A gente tem site, tem blog, tem YouTube, tem, mas assim, principalmente Pinterest, mas esteja no Instagram, vamos falar assim, esteja. E não só falando de arquiteto, tá? Marceneiro também. Sempre que eu vejo assim, vamos dizer, a Ju fez um projeto e ela postou lá durante a execução. Na hora que ela tá postando os stories, ela marcou um marceneiro ali. Eu dou uma olhada no perfil dele, como é que tá o acabamento. Eu já salvo numa pasta esse contato, para se por acaso a gente tiver um cliente na sua cidade, a gente já olha assim, já entra em contato, vê, para ser uma pessoa para a gente recomendar. Então, não só os arquitetos, mas todo mundo está. A gente também procura profissionais fornecedores no Instagram. Eu estou sempre olhando. Se algum arquiteto marcou alguém que está executando a obra, eu vou lá, já salvo o Instagram, dou uma olhada, fico dando um zoom ali nas fotos, por isso é importante também ter boas fotos, para dar uma olhada no acabamento, dou uma acompanhada nos stories, para ver como é que está sendo a execução, se é organizada, se não é. Então, isso a gente fica de olho também. Então, a presença online é muito importante. Outra dica, assim, que é importante também, que a gente nem tinha pensado, conversado nisso antes, mas é sobre 3D, a força do 3D, né? Quando a gente começou, a gente não tinha muito portfólio, a gente nem tinha portfólio. A Carol já tinha alguns projetos que ela tinha feito antes, na carreira solo, mas a gente não tinha muita foto, justamente pelos projetos serem a maioria à distância, né? Até mesmo hoje em dia, a gente não tem muita possibilidade de tirar foto. Então, o 3D é o nosso portfólio. Então, investir em 3D foi uma estratégia que a gente usou desde o começo, a gente continua usando. E é uma dica, eu acho, para quem quer investir no online. Dicas maravilhosas, dica de ouro, hein, meninas? Muito bom. Queria agradecer vocês, assim, foi um papo delicioso. Quem quiser encontrar com vocês, falar com vocês, onde que as pessoas acham vocês? Alce Arquitetura, em qualquer lugar. Então, Alce, olha aí, Alce, como é que escreve? Alce, é o Alce mesmo. É o animal, Alce Arquitetura. Ou seja, no Instagram, no Facebook, no site, em qualquer lugar, Alce Arquitetura. E a gente também quer agradecer, né, pela oportunidade aí, assim, uma honra estar aqui, podendo falar, mostrar o nosso dia a dia, nossos processos. E esse papo gostoso, né? Qualquer coisa passava aqui a tarde inteira conversando. Não, daqui a pouco eu já estou pegando aqui o cafezinho, pão, comendo aqui para a gente continuar esse papo. Delícia! Obrigada, meninas. Foi ótimo. Gente, então, esse foi mais um episódio no Sofá. Espero que vocês curtam. Não esqueçam de deixar comentários aqui pra gente. E até o próximo. Beijo. Tchau.